importante que eu te falar o seguinte, até eu conseguir o número fixo de clientes, levou um tempo, mas eu já atendi as clientes e essas clientes que eu atendia, já desde o meu início, elas se tornavam fixas. E aí eu não conto com essas logo do início porque eu ainda não tinha o salário. Eu comecei a contar as minhas clientes certinho quando eu comecei a faturar um salário mínimo. Então, eu abri o estúdio, comecei a atender em casa. Quando eu falo abrir o estúdio, começar os atendimentos em casa, enfim, aonde eu estava naquele momento. E ali, logo no primeiro mês, eu já consegui uma cliente. E isso foi recorrente. Então, chegava uma, chegava outra. Então, de certa forma, eu já conseguia fidelizar as clientes no primeiro atendimento. O que foi que me ajudou a fidelizar? Foi focar no atendimento, eu não olhava para o que eu não tinha, geralmente eu evitava me comparar, porque é claro que tinha outras pessoas que atendiam na região de sobrancelhas também, que tinham estúdio, que tinha salão, enfim, até técnica melhor que a minha, mas eu procurava não focar nisso. Então eu valorizava muito aquilo que estava ao meu dispor. Então é um horário mais flexível que a minha concorrente não tinha. Então eu podia ter um horário flexível. Então se a minha cliente ela quisesse vir mais cedo, então eu fazia de tudo para atender. Um horário no horário do almoço que as outras não podiam fazer e assim por diante. E ali eu fui crescendo a minha carteira de clientes. Porém, somente depois de um ano foi que eu consegui fazer o salário. Creio eu que naquela época, com o conhecimento que eu tinha, eu creio que foi até assim, um tempo razoável. Não acho que foi assim, um ano demorou, até porque, como eu falei anteriormente, eu já atendia e eu já faturava com sobrancelhas. Nos primeiros meses foi pouco, não dava para me manter, e aí eu fui subindo os valores, 400, 450, 500, 700, até chegar no faturamento de um ano, que na época, acredito eu, pelas minhas lembranças, o salário era mais ou menos 1.200, que aí eu consegui bater essa meta. E aí sim foi que eu levei em conta que eram as minhas clientes fixas, porque eu tinha uma previsão já de quanto que eu ia faturar. Claro que sempre tem uma quebra para mais e para menos, mas eu sempre considero, assim, quando a pessoa me pergunta, Nath, quanto tempo levou para você ter suas clientes fixas? Porque quando se fala assim, no meu entendimento, clientes fixos é aquele que você pode contar, pelo menos naquele momento, né? Aquela previsão, 1 mês, 2, 3, e que você pode se comprometer com uma dívida. Então, a partir desse período foi que eu comecei a estar até mais segura quanto à minha vida financeira, porque aí se eu tivesse um cartão de crédito, eu já poderia eu mesma pagar o meu boleto, entende? Eu mesma ir lá e comprar as minhas próprias coisas com dinheiro de sobrancelha. Então eu levei um ano para ter essas clientes fixas, para que até se eu, no caso, não era o meu caso, se eu tivesse assim, um emprego e fazendo paralelo ao que eu estava fazendo, que era sobrancelha, então eu levaria um ano fazendo sobrancelhas e nesse emprego até eu sair totalmente, se sentir segura para sair e viver de sobrancelhas. Esse foi o meu período há 14 anos atrás. E hoje, avaliando, porque antes era tudo assim, tudo era muito mato, então a gente não tinha internet. Mas hoje, eu acredito que com o conhecimento que eu tenho hoje, esse tempo teria encurtado. Porque antes era muito assim, no 1 a 1. Eu já entreguei ali as minhas informações, hoje em dia eu já investiria mais na rede social, eu já faria uma promoção de inauguração, de lançamento. Então hoje a visão seria totalmente diferente e eu tenho certeza que essas clientes fixas que eu consegui depois de um ano para me manter, eu levaria menos tempo. Então foi esse o meu período. E é importante eu te falar o seguinte, que não foi assim. Eu comecei a fazer sobrancelhas hoje, entreguei lá o panfleto, coloquei minha placa, levou um ano e pronto. Não.
Durante esse ano, não foi só técnica que eu apliquei ali durante o atendimento. Veio também constância, porque eu vejo que muitas profissionais, elas fazem o curso, elas têm até uma técnica boa, mas elas não são persistentes, elas não são constantes no que fazem. Hoje ela está atendendo, mês que vem não. Aí depois está entregando um currículo, porque não sabe se vai ficar nas sobrancelhas. Então, de certa forma, eu creio que isso atrai, sabe? Você ficar pensando sempre no plano B, nem deu certo o A, você já está pensando no B. Então, foi isso, eu fazer durante um ano, tudo que eu aprendia, eu aplicava. Então, eu entreguei o panfleto hoje. Então, veio uma cliente e eu sempre perguntava, né? Alguém me indicou, você viu, às vezes era na placa, uma era do panfleto. E aí, quando ela falava assim, eu vi da placa, eu vi na placa. Aí eu, então já vou deixar ali o dinheiro quando aquela placa ali já tiver, aquele banner ali já tiver ficando velho, eu já troco. E quando era do panfleto, eu preciso mais, eu preciso entregar mais, então tá dando certo, então eu preciso entregar mais. No começo, a força que a gente coloca é muito maior, não vou mentir para você, é muito maior, mas tem um processo, não é porque você coloca a sua força muito grande, possa ser que você veja outra pessoa da sua área e você pensa assim, poxa vida, mas aquela pessoa vai um monte de gente lá, e eu faço de tudo aqui e as coisas não acontecem. Mas será que ela não já passou por esse processo, já passou por esse início? Que ela, de fato, ela colocou essa força muito maior no início e que aí deu aquela alavancada e agora, claro, que é muito menor. Porque, entenda, com a agenda que eu tenho hoje, não dá para mim sair entregando o panfleto, até porque hoje tem a rede social que alcança muito mais pessoas. Então, o tempo de eu estar lá fora, eu estou atendendo uma cliente que pode me chamar outras mais, eu posso fazer um vídeo, eu posso fazer uma divulgação, posso falar de um benefício de um serviço, um produto novo que eu compro para sobrancelhas, que vai agregar ali no procedimento para minha cliente. Então, tudo isso conta. Então, não se cobre tanto. Claro que você tem que se cobrar, poxa, o que é que eu vou fazer hoje para o meu negócio? Mas entenda que você precisa não apenas de técnica, porque as designs elas focam assim, eu vou fazer curso, eu vou fazer curso, eu vou fazer curso, vou fazer o curso da fulana, eu vou fazer o curso da ciclana, eu vou fazer isso. Mas o quanto que elas de fato aplicam e são constantes naquilo que aprendem. Porque eu mesma como mentora, eu posso falar para você que tem pessoas que aprendem, elas sabem o que fazer, mas saber o que fazer e fazer é uma coisa muito diferente. Então, são áreas distintas, sabe? Porque a pessoa que não tem resultado é aquela que sempre fala, mas eu já ouvi isso, mas eu já sei. Quantas pessoas você não já viu, até próximo a você, perto da sua casa, ou então até a mentora que você tem falando pra você, olha, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E ainda assim você não faz. Você até pensa em fazer, você se propõe a fazer um conteúdo. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia de domingo. Então, dia de domingo é um dia que a gente, amanhã, segunda-feira, eu vou pra academia, eu vou gravar vídeo, eu vou gravar conteúdo, e eu vou acordar cedo, vou treinar, vou divulgar o meu trabalho. E quando chega na segunda-feira, aí vem segunda, aí vem terça, aí vem quarta. Então, por isso que muitas profissionais, as designers de sobrancelhas, estão aí no mercado e não conseguem sequer fazer um salário mínimo. E quando ela escuta falar assim, você pode faturar alto, para ela é muito distante, porque ela não conseguiu alcançar a primeira etapa. Mas não é por conta do mercado. E aí eu já entro num outro tópico. Tem umas que falam assim, mas está muito saturado. Mas tem muita gente fazendo sobrancelha. Olha, você não dá conta do seu bairro. Se fosse para você fazer a sobrancelha de todo mundo do seu bairro, você não dá conta. Não dá. Fora que, além da gente não dar conta, a gente ainda conta com uma colega que atende quando ela quer, na hora que ela quer. Ela não é constante, não tem uma boa técnica, não é carismática, não é legal o atendimento dela. Então, tudo isso a gente vai ganhando.
Porém, o jogo é mais em relação a nós mesmos, o que a gente faz. Então, eu levei esse 1 ano fazendo o que precisava ser feito. E muitas das coisas que eu faço lá atrás, eu continuei fazendo. Então, quando chegou a rede social, quando a rede social estava em alta, Instagram, então eu acredito assim que eu ainda sou uma pessoa constante, não como eu era antes. O volume antes era muito maior, até porque hoje é um contexto diferente, é um público diferente e aí por diante. Mas o pessoal lá atrás dizia que eu era blogueira. Ah, você quer ser blogueira? Não, eu queria vender o meu serviço. Então, eu não estava lá para me mostrar, para mostrar a minha vida, eu estava lá, de fato, para trabalhar, monetizar o meu trabalho. Eu não queria simplesmente ser conhecida, eu queria monetizar o meu conhecimento. Só que lá atrás eu já fazia isso de uma forma que era o que eu tinha a meu dispor. Entregava o papel ali na mão da pessoa com os meus dados. Ia lá, andava na rua, indo e voltando, lá na outra rua, lá na outra rua. Quando eu consegui o dinheiro para colocar a minha placa, eu coloquei, era muito pequenininha. Me lembro assim, as medidas, 70 por 40, olha. Esse tamanho era. Eu lembro que era 70, assim, não era nem 1 metro. Assim, era um retângulo, era 70 por 50. Olha só, imagina aí o tamanho, 70 por 50 de uma placa. Então, é isso aqui, bem pequenininho, porque era o dinheiro que eu tinha, que eu poderia comprar o tamanho ali daquela placa. E ali foi o meu início. Então, se você tá aí, poxa, mas tá demorando, tá levando muito tempo, eu faço uma coisa, mas não consigo. Continua. Não foque só em técnica, não foca só na técnica. Então, seja constante. Se você aprendeu que você precisa postar na rede social, você postou uma vez, deu certo, continua. Ah, se não deu certo, continua do mesmo jeito. Quando você tiver assim, lá na lona e tal, então é o dia que aí que você tem que fazer, certo? Então, eu espero que assim, que tenha assim, te ajudado, aberto assim os seus olhos, porque às vezes a gente está no ponto cego. A gente fica tão apegado a ler o que não está dando certo e isso atrapalha a gente a acreditar. E quando a gente não acredita, a gente não faz. Porque a pessoa que não acredita, ela, quer saber? Já tá assim, então eu não vou conseguir. Mas depois que você conseguir conquistar os seus primeiros R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, você se empolga com o resultado. Mas antes do resultado vem técnica, vem constância. Você tem uma mente forte, de resiliência. Não estou dizendo aqui para você que é fácil, porque eu lembro que no primeiro mês eu atendi uma cliente, o primeiro pensamento que me veio, meu Deus do céu, não vou desistir, não vai dar certo. Sabe assim, quando você pensa, você imagina uma coisa assim, não posso pensar assim. Sabe, ver aquele momento assim, não, meu pai até não posso pensar assim, mas veio o pensamento, veio, claro, porque não é fácil, porque você quer começar hoje e você já quer que alguém bata na porta, mas as coisas não acontecem assim, tá bom? Então, eu encerro esse vídeo te dizendo o seguinte, não desista, a sua hora vai chegar. O que você precisa fazer? Ser constante, focar no seu trabalho, pensar como empreendedora. Não deu certo hoje, mas amanhã é um novo dia. E depois, então eu não vou desistir, eu vou fazer até dar certo, tá bom? Olha, aqui nesse canal eu mostro os bastidores da nossa profissão, a realidade de fato do que é ser uma design de sobrancelha sem romantizar. E se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para quando eu postar um vídeo, você já ficar sabendo. E aqui no momento que você achar assim que você vir aqui assistir o conteúdo, deixa o seu comentário, fica à vontade, curte esse vídeo que vai me ajudar bastante a engajar e a alcançar outras pessoas que também estão precisando dessa mensagem, porque às vezes a gente vê a grama do vizinho tão verde, tão verde, tão verde, que acha que o problema é só com a gente. Não é. Estamos todos nós vivendo as mesmas situações dia após dia, cada um no seu tempo, no seu processo,
Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.